Continuação do assunto de sumarização de dados medidos. Voltando ao assunto de médias, existem na realidade vários tipos de médias. Existe a média aritmética e existem outras que a gente vai ver já, a geométrica e a harmônica, e nós temos que escolher a média correta quando queremos calcular uma média. Então, a média aritmética ela é usada quando a soma faz sentido. Por exemplo, se eu quiser juntar tempos de resposta, o tempo de resposta de um programa, o tempo de execução de um programa, por exemplo, faria sentido eu calcular a média, porque faz sentido juntar o tempo de resposta de 2 segundos mais o tempo de resposta de 5 segundos, dá um tempo de resposta de 7 segundos, e isso faz sentido. A próxima média é a média geométrica, e ela é usada quando é o produto das observações que tem algum significado. Por exemplo, vamos supor que eu tenha atividades sequenciais e eu medi a melhoria que eu obtive em cada atividade. Eu obtive uma melhoria de 10% numa atividade, 15% numa outra atividade, na atividade seguinte e assim por diante. Qual seria a média dos ganhos, das melhorias que eu obtive? Aqui eu não posso somar, não faz sentido somar essas médias. Eu tenho que usar a média geométrica, porque se eu obtive 10% numa atividade de melhoria e 15% de melhoria na outra atividade, então eu tenho que multiplicar essas melhorias para saber o que aconteceu nas duas atividades. Finalmente, temos a média harmônica, que é usada quando usamos taxas. Por exemplo, uma velocidade é uma taxa, é a taxa a qual você acumula distância, né? A velocidade de um carro, 60 km por hora, significa que eu estou acumulando 60 km de distância percorrida por hora. Então, isso é uma taxa. Vamos supor que você vá de Campina Grande para João Pessoa a 60 km por hora e você depois vai para Recife a 80 km por hora. Qual é a sua velocidade média? Se você pensar um pouco e tentar fazer os cálculos, você vai ver que a única resposta correta, já que se trata de médias aqui, é de usar a média harmônica. Então, no mundo da computação, vamos supor que eu tenha a taxa de bugs descobertos por mês, para vários meses. Como é que eu acho a média? Já que bugs por mês é uma taxa, eu teria que usar a média harmônica. Muito bem, já sumarizamos com o índice de tendência central. Agora queremos falar da dispersão. É uma forma de dizer qual é a variação que existe nos dados. Então, quando eu tenho, por exemplo, essa distribuição de probabilidade que nós vimos, 1, 3, 7, uma forma de você sumarizar quanta variação tem aqui nesses dados é de falar do intervalo total, do menor valor até o maior valor. Então, aqui eu teria um intervalo ou range de 1 até 7. Uma outra forma é de falar de variância, que eu não vou definir aqui formalmente, matematicamente, mas é uma forma de dizer se uma variável é muito ou pouco dispersa. Então, essa distribuição aqui tem menor variância do que esta distribuição aqui, que é mais espalhada. A partir da variância, posso calcular uma outra coisa que vocês talvez tenham visto, que é o desvio padrão, que é simplesmente a raiz quadrada da variância, e eu tenho o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média. Então, todos esses três índices dizem quão espalhada é a minha distribuição. Existe também o que a gente chama o quantil. Então, se eu tiver uma distribuição, por exemplo, assim, se eu quiser, por exemplo, dividir
a minha distribuição em 4, por exemplo, aqui eu tenho 1/4 da massa de probabilidade, aqui eu tenho outro quarto da massa da probabilidade, aqui eu tenho outro quarto da massa de probabilidade, e aqui eu tenho o quarto final. Então, a gente chamaria este valor aqui, x1, seria o valor do primeiro quartil, que é também o 4 quantil. Aqui seria o x2, aqui seria o 2 quantil, ou o valor que tem metade da probabilidade à esquerda e metade da probabilidade à direita, portanto, seria a mediana. E eu tenho aqui o x3 como o terceiro quantil. Um tipo de quantil muito usado é o percentil, que simplesmente é o 100 quantil. Em outras palavras, se eu tiver uma distribuição assim, por exemplo, e eu digo que este valor aqui é o 95 percentil, significa que eu tenho 95% da distribuição aqui e eu tenho 5% da distribuição aqui. Este valor, o valor aqui da variável seria o 95 percentil. Outro índice de dispersão muito usado se chama o intervalo semi-interquartil, ou semi-interquartile range. Como é que isso funciona? Simples. Imagine uma distribuição. Você achou o primeiro quartil, você achou o terceiro quartil, portanto eu tenho 25% da probabilidade do lado de cá e eu tenho 75% da probabilidade à esquerda deste valor. Então, este aqui é o que a gente chama o interquartile range, e metade dele vai ser o semi-interquartile range. É muito usado principalmente no box plot, que é o nosso próximo assunto. Aqui está o box plot, que é uma forma gráfica muito utilizada para sumarizar vários dados. Tem 5 grandes dados dados importantes sendo sumarizados aqui. Temos aqui uma figura com 4 box plots. Eu quero que você examine apenas, por enquanto, o primeiro. Então, vamos expandir esse primeiro aqui e se concentre nele. O primeiro à esquerda. Então, temos 5 números interessantes aqui. Temos o menor valor, que é mais ou menos, esse menor valor aqui, que é mais ou menos 64. Temos o maior valor, que é mais ou menos 73, 74. Temos a mediana, que é esse x aqui no meio. E temos 2 quartis, o primeiro quartil e o terceiro quartil. Então, 5 números. Agora, se você examinar os outros box plots, examina os outros aqui, você vai ver que existem alguns pontos que estão fora. Está vendo aqui? Aqui tem vários pontos que estão fora. A gente chama esses pontos os outliers. São pontos que estão além de cada lado, pode ser do lado mais baixo ou mais alto, estão além de 50% do valor do IQR, do Interquartile Range. Então, a gente chama esses pontos outliers, e é interessante você verificar de onde vêm esses pontos, porque eles estão muito longe, eles são pontos suspeitos. Pode ser interessante fazer a medição novamente para ver se eles realmente existem. Com isso, eu concluo a apresentação do segmento de sumarização de dados medidos. Muito obrigado.